Seja bem-vindo ao Mundo Universitário. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece nas universidades da região. E a gente conversa hoje com o professor Christian Luiz Silva, que é coordenador adjunto da CAPES e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que vai falar para a gente sobre as possibilidades de integração entre universidade e gestão pública. E o professor que vai responder aquilo. Um projeto, principalmente na nossa área, ele vai ter que envolver esse grupo de uma maneira articulada e o resultado vai ser os resultados que vão sair daquilo. Vários alunos de várias trabalham com buscar também métodos. O professor Christian fez a palestra de abertura do Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento, que discutem questões diversas relacionadas à questão urbana, a questão do planejamento, a necessidade do desenvolvimento. Essas foram temáticas importantes abordadas na sua palestra. E esse é um grande desafio verdadeiro para a cidade. A gente acabou de ter eleições municipais e é importante que os prefeitos eleitos, né, eles entendam que o papel deles não são meramente o olhar para a municipalidade, mas existe um desafio mais amplo, que é pensar a região, a integração, porque muitos problemas são comuns. O que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Perfeito, Rodrigo. O seminário ele vem justamente nessa discussão, né, de tentar promover esse diálogo e fazer com que, na verdade, a municipalidade, a administração consiga entender também a potencialidade que a universidade tem nesse processo de diálogo e de propor caminhos, alternativas e de fazer uma reflexão sobre os problemas, né? Se espera muito desses atuais governos, inclusive pelo tamanho dos problemas que a maioria das cidades enfrenta, mas à medida em que os próprios governantes começarem a entender que esse papel da universidade é fundamental para lidar com essas temáticas, nós vamos ter muito mais alternativas e uma reflexão muito mais consistente para a maioria dos municípios. Esse foi das motivações da criação do Seminário Nacional e que foi motivado pelos mestrados profissionais da área de planejamento urbano e regional. Quer dizer, ele foi motivado pelos mestrados profissionais que têm na sua essência a busca da solução de problemas. E que problemas? Na nossa área, do planejamento urbano e regional. Por isso, o diálogo com os governantes, com as organizações civis, é um dos preceitos fundamentais do próprio SNPD e da nossa própria área. É interessante a gente perceber aqui, especificamente na nossa região, a gente tem quase um abismo entre as universidades e o governo local, historicamente. Pelo menos nos últimos 20 anos, existe uma separação entre o governo, né? Parece que os governantes entendem assim, não, a universidade é teoria, aqui é prática. Obviamente, esse é um pensamento absurdo, né? Eles deixam de tirar proveito de muita produção sobre a cidade. Aqui na Universidade Cândido Mendes, a gente tem o mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidade há 14 anos. Então, a gente já tem diagnóstico, muita coisa já feita, produzida sobre a cidade. E muito pouco foi aproveitado pelo governo municipal. Se bem que com a mudança do prefeito agora, existe uma promessa de aproximação. Você tem notícia de alguma prefeitura que faça essa proximidade com as universidades, com os institutos de pesquisa e tire proveito dessa publicação, dessa pesquisa? Bom, existe, né? Essa relação ela é possível. Nós mesmo, lá na universidade, a gente fez um projeto que encerramos no final do ano passado, que fomos procurados pela Secretaria do Estado de Saúde Pública. E eles queriam buscar uma alternativa para os hospitais.
principalmente na parte de gestão de custeio, porque eles não estavam conseguindo manter e eles precisam ter a distribuição regional dos hospitais pela própria questão de escala. Foi uma ação que eles vieram, a gente conseguiu inclusive financiamento, né, para isso deu resultado, está dando um impacto nos hospitais, acontece, mas ainda muito tímido, né? E aí eu acho que há uma meia-culpa das duas partes, né? De um lado, quando chamado a universidade, ela tem que ter principalmente na nossa área, uma preocupação muito mais pragmática e menos de dar sustentação a alguns diálogos, né? E fazer com que esse diálogo se aproxime daquilo e que seja demandado. E por outro lado, às vezes, o setor público também chama a universidade para tentar validar algumas proposições deles e não para discutir. Então, à medida em que os dois conseguirem efetivamente se aproximar para um problema comum, sem interesses, claro, interesses sempre vão haver de ambas as partes, mas sem que esse interesse individual seja maior do que o coletivo, acho que nós vamos dar um salto em termos de área de planejamento urbano e regional e um salto em termos de contribuição da universidade para o desenvolvimento da região. Ok, professor, muito obrigado pela sua contribuição e você aí, fique ligado, é importante a gente perceber os desafios dos prefeitos para os próximos anos. E o Mundo Universitário dá uma paradinha e volta já já.